Alô pessoal, mais uma vez aqui fazendo algumas reflexões sobre a matemática e sobre a vida. Algumas reflexões formais. Vamos lá. Você pode falar de algo que não existe? Tudo que você fala, né? Algo a respeito dele tem que a priori existir. Por exemplo, se eu falo o aumento da taxa de juros provoca dificuldades no crescimento econômico. Provocou, né? Esse ano o aumento da taxa de juros provocou dificuldade no crescimento econômico, né? Econômico. A partir disso, eu tiro uma inferência, eu tiro a conclusão que para que isso seja verdade, teve que existir um aumento na taxa de juros. Eu pressuponho a existência de aumento na taxa de juros. Então, houve aumento na taxa de juros e esse aumento ele dificulta o crescimento econômico. Então, só em uma frase, né, que esse aumento causa essa dificuldade, dessa frase eu tiro outra informação. A existência, houve um aumento na taxa de juros. Então, isso pressupõe uma existência. Se o juros tivesse caído ou se mantido, essa frase, essa proposição não faria sentido. Então, quando eu tenho a proposição, eu posso inferir outras, né? Usando o princípio da existência, que é uma ideia muito importante em matemática. Se ele falou isso, que ele pressupôs que existia esse objeto, existia o sujeito da oração, que é o aumento da taxa de juros. Outra coisa, o elemento neutro dos naturais é o menor número natural, né? Considerando que zero é natural, ok? Então pressupõe-se que o natural tem elemento neutro. Portanto, é o menor número, né? A gente pode provar que é o menor número. Portanto, não. Pode se provar que é o menor número. Então, quando eu falo do sujeito, eu pressuponho que ele existe antes. Entendeu? Eu pressuponho que ele existe antes. Então, a ideia é essa, a ideia de existência. Você fala um fato e, a partir desse fato, você constrói outro em cima dele. Por exemplo, o aumento no número de alunos pós-pandemia foi um grande avanço. A volta aos níveis normais de matrícula pós-pandemia foi um grande avanço na educação. Dessa informação que eu tiro, que houve um aumento, houve uma volta aos níveis normais da pré-pandemia, né? Eu falei outra coisa, mas houve essa volta, né? Para eu falar dessa volta, porque ela existiu. Então essa ideia de existência, ela é importante. Então em matemática, quando eu falo de objeto, voltando para matemática, aí na vida, eu falei da vida, né? Do dia a dia, do jornalismo, do cotidiano. Agora voltando para matemática. Quando eu falo de objeto, quando eu falo a respeito dele, eu já provei que ele existe, ou assumi por aqui cima que ele existe, né? Um postulado, na realidade, por- ou ele é uma noção intuitiva. Por exemplo, por dois pontos passa a única reta, né? Esse é o que se chama básico da geometria plana. Por dois pontos passa a única reta. Então eu assumo que há dois pontos, que existe ponto e existe reta. Então para eu falar de algo, eu tenho que pressupor sua existência. Pressupor como uma noção intuitiva, pressupor dentro de um axioma, né? Falar existe tal coisa, tal objeto com tal característica ele existe, ou provar que ele existe. É assim na vida. Então quando você vê uma frase que tem um sujeito, tipo, aumenta a taxa de juros, volta de matrícula nível pré-pandemia, quer dizer que se adquire mais uma informação. Aquele sujeito existiu, que ele pode não ter existido. Pós-pandemia, pode não ter voltado a ter como era antes, na pré-pandemia, número de alunos. Eu posso não ter aumentado a taxa de juros. Mas se eu falei que aumentou a taxa de juros e que houve essa volta ao pré-pandemia na matrícula de alunos, se eu falei que coisas a respeito disso, é porque isso existiu. É a informação a mais que eu tiro dessa notícia. Um abraço, galera. Até mais. Boa reflexão.